Olá, muito obrigada por estar aqui no meu canal Valquíria Melnick, onde eu falo de saúde e beleza com os melhores especialistas. Me conta, cansou aí de usar lente de contato, quer fazer uma cirurgia, mas não entende muito bem sobre cirurgia refrativa? Olha só, o meu entrevistado hoje vai tirar todas as suas dúvidas, então já se inscreve aqui no canal. E o meu convidado hoje é o oftalmologista Peter Ferenc. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Val. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, imagina. Olha só, vamos começar então explicando o que seria essa cirurgia refrativa, doutor? Claro, a cirurgia refrativa nada mais é do que a correção de grau, seja miopia, hipermetropia ou astigmatismo na córnea. Então, permite com que o paciente fique independente do uso dos óculos. Qualquer um pode fazer, por exemplo, tem alguma limitação? Como é que é feito aí esse processo? Existem algumas limitações, né? Doenças de superfície ocular, ou graus muito elevados, ou pessoas que tenham a córnea muito fina, porque a gente deve lembrar que a cirurgia é feita a partir do tratamento do grau na córnea. Então, quanto mais grau a gente trata, mais tecido a gente consome. É como se a gente causasse um afinamento, um modelamento na córnea. Então, pessoas que têm córneas mais finas, às vezes não podem ser submetidas ao tratamento completo do grau. E aí tem uma segurança de exames que detectam essa espessura, no caso, doutor? Exatamente. Hoje em dia, a gente tem muita segurança com a tomografia de córnea. A tomografia de córnea é um exame que mede não só a curvatura da nossa córnea, mas o mapa de toda a espessura. E isso dá bastante segurança para a programação do tratamento. Que bom. E qual que seria o grau ideal? Existe um mínimo para se operar? Pessoas que têm grau muito baixo ou muito alto, tem alguma limitação ou não para essas cirurgias? Os graus baixos geralmente podem ser tratados em sua totalidade e os graus mais elevados vão entrar na dependência da espessura da córnea. Então imagina assim, alguém com 10 graus de miopia, se tiver uma córnea espessa, pode ser tratado o grau total. Mas alguém que tenha só 3 graus de miopia, mas se a córnea for muito fina, a gente não pode tratar. Então essa avaliação pré-operatória é bastante importante. Entendi. E tem como voltar o astigmatismo, por exemplo, hipermetropia, depois de operar, aí o grau volta ou não, doutor? Excelente pergunta. Isso acontecia bastante no passado, quando os exames para avaliação pré-operatória não eram tão precisos. Então, pacientes com ceratocone, se forem submetidos à cirurgia, o grau pode voltar. Ou pacientes que tenham um tratamento que cause um afinamento muito grande, o grau pode voltar. Mas isso a gente tem bastante segurança nessa indicação pela qualidade desses exames pré-operatórios. Você comentou anteriormente que algumas doenças já limitam, né? E agora comentou de ceratocone. Tem mais alguma doença que também limita, impede que essa cirurgia seja feita? Tem sim. Algumas doenças reumatológicas que causem olho seco bastante importante ou algumas doenças da superfície ocular. Mas na maioria dos quadros leves de doença de superfície ocular, um tratamento antes da cirurgia ou até mesmo o uso de colírios lubrificantes podem permitir a indicação da cirurgia. E quem tem dois problemas, por exemplo, tem astigmatismo e tem miopia também, pode operar e resolver tudo de uma vez só ou não? Tem que fazer primeiro uma ou depois outra? Com certeza. A miopia e o astigmatismo são alterações na curvatura da córnea. Então o laser, hoje, o que ele faz? Ele trata não só o grau, mas também ele modela o formato da córnea. Então astigmatismo significa que um eixo da córnea é um pouco mais curvo que o outro. Então o laser ele faz esse modelamento da córnea e é possível a correção dos dois problemas. Maravilha, né? Agora você está falando de laser. Qual é mesmo o laser que é utilizado hoje, a técnica que é utilizada hoje em dia? O laser utilizado é o Excimer Laser. Existem duas técnicas, o PRK e o LASIK.
O LASIK é mais utilizado ou era antigamente, por acaso? As duas técnicas são utilizadas. O LASIK é uma técnica onde é confeccionado um flap, que a gente chama, é como se fosse uma tampinha. Então a gente levanta essa tampinha, faz a ablação com laser e reposiciona essa tampinha. Ela funciona como um curativo natural. E no PRK o tratamento é feito diretamente na córnea. A diferença é que o paciente fica com uma lente de contato por uma semana depois da cirurgia. Em alguns casos a gente pode oferecer que o paciente escolha a diferença, né, a técnica, mas se a córnea for mais fina, aí a gente prefere a ablação de superfície porque consome menos tecido. Sim, e eu ouvi falar que o LASIK, acho que a recuperação é mais rápida? É um pouco mais rápida, é verdade. E o PRK fica em torno de uma semana, 10 dias. Aproveitando e para saber, então, a recuperação pós-operatória, já que estamos aqui, né, nessa informação. Se eu faço a cirurgia, quantos dias depois eu já estou apta para as minhas atividades normais, tanto de uma como da outra técnica? Excelente pergunta, é sempre uma dúvida comum no consultório. Depende, a nossa córnea ela tem uma elasticidade que varia entre as pessoas. Então tem pessoas que em uma semana já estão bem e tem pessoas que precisam às vezes 3 semanas. Então varia de pessoa para pessoa. E tem alguns cuidados nesse pós-operatório, por exemplo, não ficar se expondo ao sol ou alguma outra, enfim, qualquer outra coisa que tenha que fazer para que possa preservar a cirurgia, doutor? Com certeza, a exposição solar traz um pouco de desconforto nos primeiros dias. A gente chama de fotofobia, uma sensibilidade aumentada à luz. Mas evitar piscina, mar, sauna úmida por 3 semanas após a cirurgia é fundamental. Além dos cuidados de uso dos colírios, né, como o uso de antibiótico e anti-inflamatórios. Tem uma idade mínima para se fazer essa cirurgia? A princípio, 19 anos. Então se a pessoa tem 16, 17, mesmo que o grau esteja alto, tem que esperar. A estabilização acontece a partir de 19. Geralmente 19. Mas se o grau não estiver estável até os 24 anos de idade, nós não indicamos a cirurgia. A estabilidade do grau é um fator bem importante para essa indicação. É isso que eu ia perguntar também. Essa estabilidade, ela é normalmente de quanto tempo para se perceber que não houve uma variação e aí está apto para fazer cirurgia? Depende. Graus baixos que têm uma estabilidade num período de 1 ano já dão segurança para essa indicação. Ao passo que um paciente que tenha bastante grau, às vezes a gente precisa de 1 ano e meio ou 2 para poder ter segurança nessa indicação. Doutor, como é que é a cirurgia? Qual o tempo que leva para fazer essa cirurgia? Dói, não dói? Conta pra gente um pouquinho da prática. Val, vou te falar que demora mais para a gente fazer a configuração dos parâmetros no laser do que a cirurgia em si. Então o paciente fica deitado, sob anestesia local, com colírios, é muito rápido. Então fazemos um olho por vez no mesmo procedimento, não dói, tá? E o paciente ele já vai para casa assim que a cirurgia acaba, não tem necessidade de internamento. Nossa, é muito tranquilo, né? É bem tranquilo. Com o uso da tecnologia fica fácil. Que maravilha, né? E o conhecimento do médico também, sem dúvida. Gestante pode fazer a cirurgia? Na gestação, os hormônios gestacionais eles interferem na curvatura da córnea. Então a gente preconiza até 6 meses após a gestação não realizar a cirurgia, porque tem uma instabilidade do grau. Existe como saber se o grau vai voltar ou não, doutor? Existe. Com esses exames pré-operatórios, que hoje com o uso da tecnologia são bem detalhados, a gente consegue saber se a córnea vai ficar muito fina ou se o paciente é portador de ceratocone, que seriam contraindicações. Então, nós só indicamos a cirurgia se tivermos certeza de que o grau não voltará. E tem algum medicamento que pode interferir também na cirurgia? Tem a isotretinoína, medicamentos antidepressivos, alguns medicamentos de uso psiquiátrico podem causar olho seco, mas na maioria das vezes são situações em que o uso de lubrificante ou um tratamento por algumas semanas conseguem resolver. Quem fez já uma vez a cirurgia, por algum motivo voltou o grau, pode fazer de novo? Há um desgaste da córnea, não pode? O que faz?
Sim, acontece? geralmente existe um desgaste da córnea, né? A cirurgia realizada no passado causou um afinamento dessa córnea, então precisamos saber se existe um leito residual, né? Uma espessura condizente com uma nova cirurgia. Mas esperamos de 1 ano a 2 anos, dependendo do grau a ser tratado, para poder fazer esse retoque. Maravilha, doutor, muito obrigada pela entrevista. Eu acho que quem estava na dúvida aí em casa para fazer ou não a cirurgia refrativa não vai pensar mais 2 vezes, né? Tem muita segurança. Imagina, eu que agradeço. Obrigada, até a próxima, né? Vou te trazer aqui para outros assuntos. Vai. Se você também gostou, dá aqui o seu like, né? Não deixa de curtir e, claro, envia para quem você acha que pode estar precisando desse conteúdo. Obrigada pela companhia e não se esquece de inscrever aqui no meu canal. Beijo, até o próximo!